E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição. Eu preciso entender primeiro o que está causando aquele ganho de peso e como que é o comportamento e a relação dessa pessoa com a comida. Porque, no geral, nenhum de nós temos uma boa relação com a comida, né? Eu também acho. Ou fomos muito regrados, ou fomos deixados muito à vontade. Então, eu preciso avaliar isso para poder falar assim, olha, vamos por esse lado, vamos por esse, né? E eu trabalho muito na didática assim, a gente não vai tirar nada, a gente não vai cortar nada. Nós vamos acrescentar. Acrescentar verdura, acrescentar fruta, acrescentar alimentos saudáveis. Uma estratégia boa aí, hein? Sim. E aí, se não der certo, se ainda assim você sentir vontade de comer, come, né? Come. É igual o docinho, o famoso docinho aí na Páscoa, né? O pessoal vai e mete pra dentro. Exatamente. Então, o que eu ensinei para as minhas pacientes? Estratégias básicas. Primeiro de tudo, você vai tomar uma água. Se você sentir uma vontade muito maluca de comer um doce, alguma coisa, você vai tomar uma água. Espera uns 10 minutos. Não passou? Escova os dentes. Espera uns 10 minutos. Não passou? Tá com muita vontade? É um doce específico? Vai lá e come. Você acha que o ato de escovar o dente, ele mexe de alguma forma com o paladar, ou com a nossa sensação de fome? Como é que funciona isso? Sim, ele mexe. Porque quando a gente come, né? Eu até uso isso como estratégia pra mim, né? Meu namorado morre de rir, porque às vezes eu como, aí eu corro pro banheiro e vou escovar os dentes. E normalmente o pessoal fica ali, né? Tipo, devagando. Não, eu corro e vou... Sim, porque eu sou a pessoa formiguinha. Se deixar, eu vou comer um docinho toda hora. Então, o que acontece? Quando a gente escova os dentes, a gente tá mexendo nas nossas papilas. Então, a gente tira o gosto daquela comida e, consequentemente, às vezes o estômago ali, né, o cérebro, ele entende que você tá saciado. Porque você tira aquele... Como se fosse aquele comando, né? De que ainda tô comendo, não tô totalmente satisfeito. Sente um pouquinho daquele gosto do chocolate. Exatamente. Eu falei, acho que vou pegar mais um. Exatamente. E se você escova o dente, você tira aquele estímulo que tá vindo através da língua. Sim. Seria isso? Sim. Cara, que legal. Sim. E aí, quando, por exemplo, eu quero muito comer aquele doce. Por exemplo, tô com vontade de comer um doce do Estônia. E tem que ser aquele doce do Estônia que eu amo. É um desejo muito específico. Então, provavelmente, quando um paciente está com um desejo assim, quando a pessoa está com um desejo assim, é porque ela está com vontade de comer aquilo. Não é igual assim, quero comer chocolate. Que chocolate? Qualquer um. Não, é um desejo específico. Então, eu sempre falo, vai lá, come. Né? Mas come com moderação, bota na boca, sente o sabor, sente o gosto, deixa derreter. Depois você come. Porque quando você faz esse movimento, você come muito menos. Porque rapidinho... seu organismo entende que você está saciado, né? Dá aquela saciedade e tudo mais. Sim. Cara, que legal. De modo geral, Julian, como que a ansiedade afeta a vida das pessoas? Como você percebe isso? Em diversos momentos, né? E de diversas formas. Porque eu sempre brinco com os meus pacientes que a gente tem ansiedade que ela é boa. E ela é boa não é porque é gostosa de sentir, não. É porque a gente precisa dela. Se eu não tiver um pouquinho de ansiedade, né? Porque o que é a ansiedade? É o estado de alerta, né? Então, se essa ansiedade boa, por exemplo... Você conhece alguém que gosta muito de futebol? Conheço várias pessoas. Você já viu assistindo um jogo? Já, e fica doida a pessoa. Aquilo ali é uma ansiedade. Olha! Né? É porque o jogo, ele liga a sua adrenalina. É verdade. Ele aumenta o seu cortisol. Então, quando a gente tem esse aumento de adrenalina e cortisol, nosso sistema simpático, ele liga. Então, essa é uma ansiedade que a gente considera boa. Por quê? Quando o jogo acaba, parece que aquilo ali nunca existiu. A pessoa volta ao normal, vida que segue, é vida normal, né? E aí, o que é uma ansiedade que a gente chama de uma ansiedade patológica? É quando a pessoa tem um medo e uma preocupação tão exageradas, porque a ansiedade é basicamente medo, é basicamente preocupação, né? Então, esse medo e essa preocupação, elas são tão exageradas, tá de um jeito tão exacerbado, que a pessoa não consegue viver sem ter medo de tudo, sem se preocupar com tudo. E uma forma de você identificar a ansiedade é pelos e se. E se, nananã, e se... Não, né? Esse é o jeito mais fácil de identificar a ansiedade, porque a gente pensa muito por essa lacuninha do e se, voltado para o futuro, né? A gente até brinca que o ansioso, ele vive para o futuro e o deprimido, ele vive para o passado. Olha só, cara. Né? Porque normalmente quem está com depressão tem as questões passadas ali, né? E ele se remói muito pelo que já passou.
E então, o ansioso, então, ele não se preocupa muito com o passado, é mais com o futuro. É mais o deprimido é mais com o passado. Exatamente. E quem se preocupa com o passado e com o futuro? É um ansioso deprimido? Ou um deprimido ansioso? Aí vem a segunda parte, né? Nem sempre uma depressão vai causar uma ansiedade, mas uma ansiedade vai causar uma depressão, sim. Então, ao mesmo tempo que a depressão ela não é um percursor da ansiedade, mas a ansiedade é sim um percursor da depressão. Então, se a gente for voltar lá na sua pergunta anterior, como é que a ansiedade ela afeta, né? Se eu tô mais ansioso, eu vou estar mais estressado, eu vou estar vivendo de uma forma mais agitada. Às vezes, eu vou ter uma crise de ansiedade no meu trabalho. Eu tenho pacientes que começam a ter medos. E medos. Medo de entrar no elevador, medo de andar no carro com vidro fechado, medo de... Nossa, as mais diversas coisas que você pensar, né? E como é que a ansiedade não afeta? É claro que ela afeta, né? Porque se ela não existisse, esse paciente não estaria com esse medo, né? E o maior problema ali da ansiedade que eu vejo não é a ansiedade em si. É os transtornos que a ansiedade pode trazer junto com ela. Então, é o toque, são as fobias específicas, né? A depressão. Toque tem, acho que o transtorno... A síndrome do pânico, talvez? Sim. Pode dar, né? Sim. Eu brinco com meus pacientes que a síndrome do pânico é como se fosse essa garrafinha. Tô enchendo ela de água, né? Só que tem um momento que se eu não desligar a torneira, essa garrafinha ela vai transbordar. E a síndrome do pânico é basicamente isso. O seu corpo deu vários sinais para você parar. Né? Uma dor de cabeça que não passa, umas pintinhas, né? Umas coceiras que dá. Ele deu vários sinais, né? Você tá tendo sudorese, você tá com a boca seca e você não para, e você não para, e você não para. Uma hora o potinho vai extravasar, né? Ele vai passar ali do limite. Então, eu costumo dizer que a síndrome do pânico, ela vem disso. A primeira é difícil, a segunda e diante é bem mais fácil. Né? Porque o seu potinho já está transbordando, então a primeira é muito difícil de acontecer, mas as outras acontecem na maior facilidade. Então, quando acontece o primeiro evento da síndrome do pânico, é importante ligar o alerta, porque para acontecer outras vezes fica mais fácil. Bem mais fácil. É como se seu corpo entendesse que eu consigo extravasar desse jeito, gostei, vou fazer de novo, né? Caramba. Então ele começa a jogar esse estímulo, só que a gente tem que entender que o cérebro, ele é maravilhoso, mas ele também precisa do cuidado, né? Eu brinco muito assim que quando a gente machuca uma perna, vamos supor, quebrei aqui minha perna, fratura exposta. Todo mundo vê, né? A cabeça ninguém vê. Então, por isso que no INSS é muito difícil, os colegas de trabalho muitas vezes não entendem. Acho que tá de preguiça, você tá querendo fazer corpo mole. Sim, a família não entende, né? Porque não dá pra ver. Só a pessoa sabe o que ela tá sentindo. E tem muitos, por exemplo, artistas que acabam, né, cometendo o ato, né? Autoextermínio. Sim. E aí, você vê as fotos, tipo, publicou 2 horas atrás uma foto sorrindo com a família. Não dá pra entender. Por dentro a pessoa tá destruída, né? Exatamente. É por isso que eu falo, a saúde mental, ela tem uma grande complexidade. Porque a gente não consegue ver. A gente só consegue ali sentir, né? E não é uma coisa que eu consigo mostrar pro outro. Eu não consigo falar assim, olha, tá doendo aqui, você tá vendo? Não. Eu consigo explicar como estou me sentindo. Então, estou me sentindo muito angustiado, estou me sentindo muito aflito, né? Um sintoma comum da ansiedade, que eu acho que todo mundo já deve ter sentido em alguma fase da vida, é um aperto aqui no peito, parece que tá fazendo uma pressão, né? E aí tem gente que fala que parece que trava a garganta, né? Como se fosse faltar o ar. Ou seja, dá uma travada, a pessoa ela se sente sufocada só por estar pensando ou imaginando alguma coisa ruim na cabeça dela. Exatamente.